Olá, pessoal! Neste vídeo falaremos sobre eletrostática. Assunto: condutores em equilíbrio eletrostático. Este é o mapa mental 7 de 8. O que é um condutor em equilíbrio eletrostático? Um condutor permite movimento de cargas elétricas ordenadamente. Mas se ele estiver em equilíbrio eletrostático, não haverá este movimento ordenado. Repetindo a definição, um condutor em equilíbrio eletrostático não permitirá o movimento ordenado de cargas elétricas. Para que isso aconteça, existem 3 propriedades importantes. Primeira, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático deve ser nulo. O campo elétrico nulo implica que não haverá diferença de potencial. Assim, não haverá movimento ordenado de cargas. A segunda característica ou propriedade de um condutor em equilíbrio eletrostático é que todos os seus pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Não havendo diferença de potencial, também não haverá movimento ordenado de cargas. Por fim, terceira propriedade. As linhas de força só existirão externamente ao condutor em equilíbrio eletrostático. Além disto, elas serão perpendiculares à sua superfície. Todas as cargas elétricas do condutor irão se distribuir na sua superfície externa. Um caso particular corresponde ao condutor esférico. Vamos imaginar a seguinte situação. Um condutor esférico, sendo oco ou maciço, não importa, com 4 pontos importantes para serem analisados. Primeiro ponto, externo, distante do condutor. Segundo ponto, ponto próximo do condutor. Terceiro, um ponto sobre a superfície do condutor. E o último, um ponto no interior do condutor. O campo elétrico para um ponto externo pode ser calculado por Q sobre D quadrado. E o potencial para este ponto externo, Q sobre D. D é a distância do centro do condutor até o ponto externo. O campo elétrico de um ponto próximo segue o mesmo raciocínio anterior. Porém, agora, a distância corresponde ao raio. O ponto está muito próximo da superfície. Para o potencial elétrico, o mesmo raciocínio. Para um ponto da superfície, o campo elétrico cai à metade do valor do ponto próximo. E o potencial elétrico permanece o mesmo. Para um ponto do interior, o campo elétrico é nulo. E o potencial elétrico é o mesmo da superfície. Não pode haver DDP dentro do condutor. A partir destas análises, podemos chegar a uma outra grandeza importante sobre os condutores em equilíbrio eletrostático. Capacitância ou capacidade eletrostática. Chama-se capacitância toda a quantidade de carga que pode ser armazenada no condutor pelo seu potencial elétrico. Carga por potencial. A unidade de capacitância é farad, representado pela letra F. Num condutor esférico, eletrizado com carga elétrica Q e de raio R, a capacitância desta esfera pode ser calculada como o seu raio dividido pela constante eletrostática do meio.
Outra análise importante que devemos fazer nesse momento é o contato entre dois condutores. Imagine a seguinte situação. Um condutor de capacitância C1, carga Q1, potencial V1, próximo de um outro condutor de capacitância C2, carga Q2, potencial V2. Se colocarmos os dois condutores em contato, seja o contato direto entre eles ou através de um fio condutor, eles trocarão carga elétrica até que o potencial seja o mesmo nos dois condutores. Haverá movimento de carga enquanto houver diferença de potencial. O movimento das cargas cessa se os potenciais são iguais, ou seja, não houver DDP. Esse potencial elétrico final pode ser calculado como a soma das cargas iniciais, dividido pela soma das capacitâncias. Uma das características mais importantes de um condutor em equilíbrio eletrostático chama-se poder das pontas. Sempre que o condutor, geometricamente, apresenta uma região pontiaguda, a densidade superficial de cargas, ou seja, a quantidade de carga por área da região, é maior nas pontas do que em outras regiões do condutor. Esse é o princípio de funcionamento dos para-raios. Encerramos o mapa mental 7 de 8 sobre condutores em equilíbrio eletrostático no assunto de eletrostática. Um abraço.